Boa tarde, começando a apresentação do nosso seminário de modelagem matemática, é a D1512. Meu nome é Eunice. Rainan. Natália. A matemática no futebol. O futebol é uma caixa de surpresas. E além de ser um gosto brasileiro, pode também ser palco de amostragem matemática. Além de torcer, existem várias coisas que podemos provar matematicamente. Visando uma quadra, como podemos ver aqui na figura, temos várias aplicações matemáticas, como ângulo, área, posição dos jogadores, posição do goleiro. Através disso nós vamos trabalhar. Fases de entrevista. Qual é o segredo de se bater um bom pênalti? Calma, frieza e bastante confiança. Quando o goleiro se adianta um pouco, o que muda para o batedor? Quando o goleiro se adianta, acaba fechando um pouco o ângulo de visão do batedor. Vamos então analisar os jogos e aplicar a matemática, calculando o alcance máximo dos saltos dos goleiros durante o pênalti. A regra do futebol não é permitido que o goleiro se adiante antes da cobrança. Porém, na realidade, existem goleiros que se adiantam. À medida que o goleiro vai se adiantando, acontece que toda a área do gol fica protegida. Isso acontece porque sua área de alcance aumenta. Mas se o ângulo do goleiro aumenta, logo o ângulo do batedor diminui. Com isso, o goleiro passa a ter 100% de chance de defesa. O avanço da tecnologia. A partir de agora, vamos utilizar outros meios de cálculos matemáticos. Vimos inicialmente questão de ângulo e como a posição do goleiro afeta o batedor ao pênalti. Agora nós vamos analisar, por exemplo, a posição de cada jogador durante o jogo. Essa posição ela pode ser amostrada através de gráficos de função de primeiro grau. Com isso que nós vamos trabalhar então com nossos alunos. O primeiro passo para realizar essa amostragem é definir o ponto 00, ou seja, definir onde x e y se encontram. A partir daí vamos trabalhar com a marcação de pontos de referência a partir de um sistema de coordenadas, como ilustra a figura a seguir. Com essa figura, nós buscamos transformar o campo dentro da área da função de primeiro grau, colocando então o x e o y, a amostra, os seus pontos, o plano cartesiano, e definindo com os alunos onde seria o jogador, como que a gente ia calcular, os tipos de gráfico que a gente poderia criar. Dessa forma, utilizando a posição do jogador no espaço, podemos definir a posição dele dentro do campo em relação aos outros. Por exemplo, o que se caracteriza impedimento. Como os alunos veem bastante jogos e etc., eles têm uma noção, por exemplo, que um impedimento é caracterizado quando um jogador está à frente dos outros. Então a gente propôs várias situações, várias formas de se organizar durante o campo, claro que respeitando tanto as funções de primeiro grau, quanto também amostrando diversas situações. Desta forma, vamos exemplificar equações do primeiro grau utilizando os jogadores. Vamos calcular a posição dos jogadores em relação ao eixo XY, que é o nosso plano cartesiano, sabendo que a sua posição é exemplificada por x menos 5y igual a 0, sendo esta a nossa equação de primeiro grau. Colocando o x com o valor de 5, sendo x igual a 5, vamos obter o valor de y. Então, já que eu já determinei que o meu jogador está na posição 5 do x, então eu vou achar agora a minha posição no y. Vai ser 5 menos 5y igual a 0. Já que x está valendo 5, vai ficar 5 menos 5y igual a 0. Eu multiplico por menos 1, então eu tenho que meu y é igual a 1. Então aqui nós estamos exemplificando a posição do jogador. Aqui eu tenho meu plano cartesiano, onde nós já mostramos a figura, e o jogador está na posição 5, saindo do x e encontrando com o
1 do y. Esse é o nosso ponto dentro do plano cartesiano. E nós fizemos as perguntas agora aos alunos, depois que a gente explicou. Utilizando a posição do jogador, ficou mais fácil entender a equação apresentada? Sim, através de uma aula prática pude visualizar pelo desenho feito em campo a posição e encontrar os valores pedidos. As dificuldades encontradas. Durante a explicação do tema, tivemos muitas dificuldades com propriedades básicas da matemática. Muitas vezes os alunos apresentam dúvidas ao realizar uma divisão ou até mesmo se assustam quando se deparam com uma fração. Desta forma, tentamos aproximar cada vez mais de divisões simples e inteiras, para que através deste grau de dificuldade avançaremos à próxima dificuldade. Conclusão. Durante o trabalho, podemos notar as dificuldades encontradas com os alunos através do ensino formal, ou seja, apenas quadro e giz e vários exercícios. Quando nós levamos os alunos para a quadra e mostramos esses exemplos, ou seja, a parte prática, a equação ficou mais simples, mais fácil e mais divertida. O aluno se sentiu mais disposto e a aula foi bem mais produtiva. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado, professor.